Fala galerinha, vamos de aula e aula e aula. Eu vou mostrar para vocês como essa análise aqui foi construída no papel e caneta, toda a narrativa e como é que a gente consegue chegar ao consenso, que eu consigo passar para vocês de conteúdo interessante, tá? Então, qual é a ideia? Como esta análise chegou a este ponto? O que são essas coresinhas? O que é esse gráfico aqui? Bom, então vamos partir do início aqui, colocando aqui um pouco da microestrutura, a estrutura menor possível, onde ela é fracionada em minutos menores, tá? Então, quando a gente pega uma análise como essa, por exemplo, que já demonstra toda a movimentação, aqui já está em 15 minutos, né? E aqui a gente já está em 3 minutos por vela, né? Então, qual foi o princípio do trade, né? Isso que nós iremos falar. Qual foi o princípio do trade? A primeira coisa que eu observo quando eu inicio o dia é a estrutura que está sendo formatada. Então, por exemplo, ele iniciou nesse topo aqui, que é a Q1 da Ásia. Já que nós temos 4 sessões. 4 sessões, que é a Ásia, Londres, Nova York e a sessão de Nova York da tarde, que é a tarde. Essas 4 sessões, elas subdividem por 4. Então, o que acontece? Cada banco central, na verdade, o banco central, ele joga o preço para o patamar e o papel do banco levar esse preço a esse patamar. A Ásia defendeu essa posição, então nós temos uma defesa da posição da Ásia, da Q1, e o preço saiu deste ponto de interesse, tá bom? Quando ele estava nessa estrutura, ele tinha esse fundo, tá? Deixa eu demarcar aqui esse fundo para vocês entenderem. O preço trabalha por manipulação, tá bom? Então aqui, ó, demarcação desse fundo. O preço estava dentro dessa estrutura. Nós temos movimentação descendente levando a manipulação do fundo na entrada da Q2 da Ásia, tá? Então, nós temos Q1 e Q2 da Ásia. Nós temos a Q2 da Ásia fazendo o trabalho justamente de quê? De manipulação. Nós tendemos dentro de uma Q-Zone ter Q1, Q2, Q3 e Q4, sendo que a Q2 e a Q3 é a manipulação, tá? Então, nós temos a Q2 manipulando. Você percebe que o movimento é fundo sem quebrar, topo, sell side, movimentação de stop, tomada do stop das pessoas, movimentação acima. E nós temos o que aqui? Estrutura de quebra do micro, tá? Dentro do range da Ásia. A galera chama isso aqui de choque, tá? Dentro do Smart Money. Isso aqui é uma quebra de estrutura para uma micro-reversão. Ao chegar nessa quebra-estrutura da micro-reversão, o preço pega o seu topo, retorna e faz o Market Structure Shift, que é aquele padrãozinho que eu posso demonstrar para vocês, que é aquele padrãozinho bem descaradinho no mercado, tá? Então, o que acontece? Na Q2, ele demonstrou a manipulação. E essa manipulação na Q2, ela é a Q2 da Q2 da Ásia. Ela quebra a estrutura e ela faz a segurança da defesa da Ásia, tá? Com isso, ele gera essa estrutura, joga o movimento para cima. E qual é a certeza? Então, quando ele tem essa movimentação de topo, que é uma equal high, o que é um topo duplo, que é uma liquidez da região externa, ele faz essa movimentação, ele deixa esse vácuo de liquidez aqui, isso aqui é um vácuo de liquidez, tá? Fair value, isso aqui é um vácuo de liquidez. Esse vácuo de liquidez, ele tem pé e tem cabeça, sim, que é a ponta da manipulação, tá? Então, essa proporção aqui, ó, são proporções operáveis, bom? O mercado ele tende a vir buscar essa região
já que aqui já inicia a Q1 de Londres, tá? Então, ele deixa essa liquidezinha aqui, ó. Então, ele pode fazer duas formas. Ou ele pode subir direto, depois buscar a região abaixo e fazer a movimentação, ou ele faz a movimentação já aqui e toma a Asia High, que é o papel de Londres. Então, normalmente, Londres, ela trabalha tomando Ásia. E se caso o Londres não toma a Ásia, quem toma a Ásia é NI, que é o Nova York, tá bom? Então, aqui na construção do trade da Ásia, nós temos essa movimentação aqui, que leva à posição da probabilidade acima. Então, por isso eu já tenho esse trade aqui, tá? Agora, vamos partir para a segunda análise, né? Vamos lá. Nessa segunda análise, nós temos a microestrutura sendo trabalhada de forma mais interna. Então, aqui já temos os 3 minutos após a movimentação de quebra, né? Então, por exemplo, temos esse topo. E esse topo seria este topo, bom? E nós temos um mercado justamente aqui, nessa movimentação aqui, justamente nessa posição, né? E essa posição, ela tá justamente praticamente na seção de Q2, que é justamente a movimentação de manipulação para o mercado fazer a sua alta, tá? Então, o mercado, o que o mercado fez aqui? Ele fez a quebra da estrutura, tomou a Asia High, fez aqui justamente o topo da Ásia agora renovado. Então, nós temos o topo da Ásia renovado. Por que o topo da Ásia renovado? Porque, na verdade, porque a Ásia, ela se encontra aqui, ó, neste range. E quando iniciar aqui, por exemplo, aqui já seria Londres. Então, enquanto o mercado estiver trabalhando dentro dessa faixa, aqui é Ásia e aqui é Ásia. Então, qual é o papel de Londres? O papel de Londres é tomar, né? Então, a gente tem o quê? Posição de primeira instância, trabalhando dentro dessa estrutura da Ásia, ou a posição mais abaixo, manipulativa, tomando o fundo da Ásia, que é da sell side. Então, a gente faz o quê? A gente pega e coloca essas duas probabilidades, né? Eu faço um aumento da estrutura para vocês observarem justamente o seguinte, que essa posição aqui, ó, de retração, ela é a mesma posição de retração dos 60 minutos. Então, observe que nós temos quebra da estrutura, movimentação acima, a posição de compra é justamente essa, tá? Que fica ainda mais limpo nos 60 minutos, que seria essa posição aqui, onde a gente catou a nossa compra. E se caso ele viesse manipular Asia Low, nós teríamos a posição mais abaixo, tá? E essa posição, ela tem o poder de jogar o preço aqui para cima, tá? Então, após essa sequência, observa que nessa posição aqui, né, nós estamos na Q1 do dia, tá? Estamos na Q1 do dia, que seria a Q2 do dia de Londres, né? Da seção de Londres por completo. Vamos lá agora. Aqui já é a entrada no final, então vamos observar aqui essa imagem, tá bom? Então aqui seria a imagem de um time frame de 30, tá bom? Então eu fragmento o 60 e entro no 30. E essa fragmentação do 30 leva a gente ao seguinte, ó, a justamente a posição que o preço da Ásia vai levar ao preço de Londres. E olha a sequência, duas probabilidades, zona de manipulação, zona interna da Ásia, e o preço segue a sua tendência, tá bom? Então, isso é operação estruturada. Perceba que é lógica operacional. Não é padrões, nem patterns, nem nada disso. É lógica operacional, tá bom? E ainda tem aí o conceito dessa movimentação, tá bom? Mas só que o vídeo ficaria muito longo, que daria para explicar
para a gente chegar tranquilamente nessa narrativa dessa lógica aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Valeu!